Começou. Lá vamos nós aqui para as nossas lives, para tudo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa nossa live aqui. Deixa eu abrir. A gente está no Insta e está no Face, os dois ao mesmo tempo. Dando tudo certo aqui, acho que está tudo certo. Deixa eu tirar os áudios que não podem aparecer por aqui. Deixa eu ver se está rodando bacana a nossa live lá no Face para a gente poder compartilhar nas nossas páginas, tá? Vou compartilhar então aqui. Vou compartilhar no Bom Pra Cuca, no Bom Pra Cuca Edu. Vou compartilhar na minha página pessoal, vou compartilhar na minha página profissional, para que a gente possa chegar aí e alcançar o máximo de pessoas que ficam aqui com a gente. Né? Acho que a nossa ideia é mais ou menos essa. E aqui estamos para fazer mais uma live do Bom Pra Cuca. Uma live para a gente poder falar de sensações, sentidos, da gente poder trazer um pouco essas questões aqui à tona, da gente poder trazer um pouco essa perspectiva, né? O que são os sentidos, o que são essas sensações, o que isso tudo tem a ver, né, com essa ideia de cognição, de emoção, de vida social. A gente fica trazendo, a gente fica aqui apresentando no Bom Pra Cuca essas informações para que a gente possa trocar, para que a gente possa aplicar, acima de tudo isso, no dia a dia das crianças, né? Mais do que a gente poder pensar simplesmente, entender simplesmente o que acontece, a gente tem que conseguir fazer alguma coisa com isso. É para isso que o Bom Pra Cuca faz e o Bom Pra Cuca Edu existe, né? É para isso que a gente faz as coisas acontecerem aqui. Então, deixa eu ver aqui os comentários. Gente, a ideia dessa live é a gente poder trocar, a ideia dessa live é a gente poder se conectar aqui, né? A live funciona para isso, seja agora, seja depois. Curte, compartilha essa live, para a gente é super importante quando essas informações vão chegando, vão se expandindo aí de uma forma geral. Troca, coloquem aqui as perguntas, tragam aqui as informações para que a gente possa ir colaborando e fazendo essa live acontecer, fazendo essa live crescer. Então vamos falar de sentidos, vamos falar de emoções? Acho que a primeira coisa é a gente poder trazer aqui, né? O que são esses tais de sentidos, de sensações? Eu gosto de dizer, dentro das propostas aqui que a gente tem no Bom Pra Cuca, que as sensações são a nossa primeira porta de entrada de comunicação com o mundo. Na hora que o bebê cai do lado de fora, né, da barriga, ele está chegando e ele tem canais, os canais dele que estão ali minimamente desenvolvidos, mas eles levam um tanto para poderem se desenvolver nesse sentido, né? Mas que estão ali minimamente desenvolvidos e que vão fazer esse bebê conseguir se conectar, porque dentro do ambiente intrauterino ele precisava de poucos recursos para ser suprido. De repente ele cai nesse mundão do lado de fora, esse bebê tem que dar conta de sentir um cheiro de um leite que tem que chegar e tem que dar comida para ele. Tem que conseguir ser capaz de ver um vulto, porque ele não vê muito mais do que isso. A visão de um bebê recém-nascido, ela é muito simplória nesse sentido. Ver um vulto que representa alguém que, assim, esta pessoa tem um alimento e pode cuidar de mim, né? Ele vai desenvolvendo uma captação auditiva, mas ainda não é discriminativa. Ele não discrimina som de mãe com som, mas tem alguns sons que talvez ele tenha uma maior habituação. O som do coração, coisas do gênero. O bebê chega perto e vem, né? Mas ele tem aí algumas capacidades que talvez instintivamente elas tenham uma sensibilidade importante, uma capacidade olfativa. Ele sente o cheiro dessa figura e do leite que a gente é capaz de dar para ele. Então, essa talvez seja uma sensibilidade que esteja um pouco mais aguçada, mesmo que ela não esteja totalmente desenvolvida nesse sentido. O bebê é um bom cheirador, né? Nesse sentido, ele sente bem essa captação. Ele cheira bem, consegue chegar ali perto do que ele precisa, até que é aquele leite. A gustação, o paladar do bebê também é um outro sentido. Ele tem ali uma leve estimulação que ele já estava conseguindo fazer dentro do ambiente intrauterino. Ele já ficava treinando o movimento, né? Tanto o movimento de sucção quanto de abrir e fechar a boca para ele poder chegar do lado de fora, colar naquele peito e conseguir mamar. Então ele tem uma estimulação motora que ele já estava desenvolvendo, ele é super
super sagaz, o bebê nesse sentido, e ele também consegue ter uma certa estimulação das papilas gustativas ali na boca, que hoje a gente entende que elas são muito mais difusas e distribuídas, antes a gente entendia elas como setores, a língua com setores. Hoje, na verdade, a gente entende que a língua ela tem uma difusão ali de papilas, nesse sentido, mas quando ele está ali dentro da barriga, ele já vai sentindo alguns gostos que são passados pelo líquido amniótico. Né? Então não é à toa que os bebês eles vão ter algumas predileções depois lá na frente, de acordo, inclusive, essas histórias de que o que a gente come influencia o que o bebê gosta, tem um fundo de verdade nesse sentido. Então, só para a gente poder falar como é que ele chega nesse pacote. Ele chega com esse pacote mínimo ali, minimizado de sentidos estabelecidos, só que é só isso que ele tem, ele ainda não tem uma série de informações, porque a partir do momento que a gente vai experimentando, que a gente vai vivenciando, a gente começa a trazer uma série de memórias, de marcas cerebrais. Opa! Então esse bebê ele vai começar a experienciar coisas do lado de fora que vão trazer repertórios para ele poder ir criando as informações, as categorias de informações ali do lado de dentro. Ele chega muito pequeno, ele chega ainda muito pouco estruturado. Nesse começo dessa história, esse canal que ele tem é determinante. E se a gente consegue permitir uma estimulação eficiente para esses canais sensoriais, a gente está promovendo uma estimulação, um desenvolvimento favorável, um desenvolvimento bacana do funcionamento dos pequenos. Então, desde o começo, a gente considerar a questão sensorial traz muita vantagem, traz muitas coisas bacanas para a gente, de uma forma geral, nessa relação com o bebê, nesse funcionamento com os bebês, né? E daí, com isso, nessa primeira relação sensorial que o bebê apresenta com o mundo, e nós somos os grandes mediadores dessa relação sensorial, nós somos os grandes porta-vozes do mundo para o bebê. Nesse sentido, ele vai criando ali várias estruturinhas que vão dando para ele significado de como esse mundo funciona, de como as coisas acontecem, de como é que as coisas se produzem ali dentro, se consolidam ali dentro em termos sensoriais. Por esses canais visuais que vão se desenvolvendo, por esses canais auditivos, olfativos, do paladar, gustativo, tátil. Essa é uma questão super bacana da gente pensar. Que a estimulação tátil, ela é feita desde a passagem do canal, assim, da passagem do canal vaginal para o bebê poder passar ali durante o momento do parto, o bebê é fortemente estimulado tatilmente e isso traz impressões cerebrais que são muito importantes, que são muito significativas. Então, questões que trazem aí essa questão, essa associação com a estimulação tátil do bebê, inclusive pela passagem durante o parto normal, trazem aí marcas significativas. E daí a gente consegue explorar. Mas o bebê ele chega nesse momento, então, nesse mundo ainda muito, muito levemente estimulado, muito levemente, digamos assim, eficiente na questão sensorial, mas é o primeiro canal que ele estabelece. Conforme a gente vai se relacionando com esse bebê, ele vai aprimorando os canais sensoriais dele. E cada uma das sensações que a gente traz aqui, dessas várias sensações que colocam a gente nessa relação com o mundo, elas vão tendo um tempo para poderem maturar ao longo do desenvolvimento. E isso tudo tem a ver com aspectos, com marcas do desenvolvimento. Então, só para a gente poder aqui usar um exemplo, aquele bebê que no começo daquela história, logo que ele caiu fora da barriga, enxergava muito e muito mal, porque ele não tinha uma capacidade de discriminar. O bebê não enxerga como a gente, ele enxerga um grande borrão nesse sentido, né? E ele não enxerga objetos que estão muito distantes. Gente, quando ele estava dentro da barriga, ele não precisava ver nada mais do que uma penumbra do que era claro, do que era escuro. Ele não tinha por que ter aquele estímulo, aquela sensação, aquele sentido desenvolvido. Então ele não via muita coisa. Quando ele cai do lado de fora, ele vai começar a estimular visualmente e com essa estimulação visual ele vai discriminando as informações. Para chegar ali na frente, mais ou menos para a gente ter ideia, perto de uns 2 meses mais ou menos, esse bebê começa a reconhecer o meu rosto como um rosto mais familiar, como um rosto que tem ali
uma feição mais humana, sai daquela cara de borrão, eu fico com uma feição mais humana. Ele foca principalmente nessa região dos olhos e da boca, que é a região mais expressiva do rosto. Então o bebê começa a ler expressões, digamos assim, e ele começa a reconhecer que aquela expressão, aquele rosto é da minha mãe, aquele rosto são de figuras constantemente presentes na minha vida. E o que o bebê faz, mais ou menos com 2 meses? Ele sorri. Porque antes disso, os bebês, eles simplesmente têm espasmos pra gente. A gente acha que o bebê está sorrindo, mas muitas vezes ele está simplesmente treinando aqui. Quando esse bebê ele começa a ter um riso intencionado, que é o que a gente chama desse riso social, ele possivelmente correlaciona isso com uma maior maturidade na percepção auditiva e da percepção visual. Ele consegue correr mais atrás dos objetos. Então, todo esse movimento da evolução sensorial se coliga fortemente com esse movimento do desenvolvimento global. E aí a gente começa a entrar nessa nossa pegada da live de hoje. O que tem a ver essa história de sensação com cognição, que é esse balaio, que são as estruturas mentais, as funções mentais que colocam a gente para funcionar no dia a dia, atenção, memória, capacidade de organização, capacidade de aprender informações. O que tem a ver sensação com isso tudo? Né? Assim, sentir, cheirar, olhar, ouvir, né? Como é que isso funciona? E o que tem a ver sensação com desenvolvimento emocional, né? E o que tem a ver sensação com desenvolvimento social? Então, para a gente poder entrar nessas pegadas, a gente falou aqui de quais são as sensações, a gente falou aqui de quais são um pouco dessa questão do desenvolvimento, tem muito mais para a gente poder explorar dessas questões todas, e aqui a gente vai falar dessa possibilidade aqui dentro da nossa live. Então, vocês que estão chegando agora, a Val entrou, olha o pessoal, o Júlio Alexandre entrou, tem a galera que também está curtindo aqui no Insta, nesse sentido. Então, gente, fala, escreve, compartilha, questiona. Quem curte a questão gastronômica, acho que é uma excelente live para a gente poder falar de aspectos gustativos, né, nesse sentido, né? Tô certa, viu, nesse sentido, para a gente poder pensar. Vamos pensar nessas coisas por aí, para a gente poder falar disso tudo. Mas então, pensando nisso, né, assim, quando a gente vai tentar relacionar, vamos falar primeiro da questão mais formal, vamos falar primeiro da questão mais cognitivona mesmo, que pega a questão do desenvolvimento das sensações e cognição. Quando a gente está pensando no desenvolvimento, quando a gente está pensando que uma criança, ela tem que ser uma criança atenta, ela tem que ser uma criança que se organiza, ela tem que ser uma criança capaz de memorizar e fixar informações, desde de quando ela é pequenininha, ou quando ela está chegando ali no ambiente escolar, ou quando a gente está pensando que a gente está lá no ambiente de trabalho, né? Que a gente tem que ser capaz de conseguir fazer as coisas com começo, meio e fim, se concentrar nas tarefas. O que tem a ver isso com a questão sensorial de uma forma geral? Bem, a gente está falando aqui que essa porta de entrada sensorial coloca a gente para poder captar o mundo. Se eu estou falando que essa porta de entrada sensorial é uma forma de captação e possivelmente é uma das formas mais precoces de captação de informações do mundo, eu estou falando que ela tem uma grande relação, é uma grande porta de entrada altamente relacionada com o nosso funcionamento atencional. A sensação, ela meio que, ela explora, ela capta os estímulos que por meio da atenção serão selecionados e dirigidos para os nossos centros de comando cerebral. Outra coisa importante é que eu sou capaz de memorizar alguma coisa para a qual eu atentei. Eu não vou aprender uma informação se eu não prestei atenção. Eu não vou fixar uma informação na minha memória se eu não prestei atenção. Então, o meu campo sensorial, ele está sendo estimulado, independente da minha intencionalidade, independente da minha motivação, mas a partir do momento que esse campo sensorial tem condições de ser estimulado, ele tem condições de ativar as questões atencionais, tem condições de ativar a possibilidade de eu aprender uma informação, de eu fixar uma informação. Se eu aprendo as informações, se eu atento para os detalhes, se eu atento para o que está acontecendo em termos de estimulação, que é altamente dependente da eficiência desses canais sensoriais, visuais, auditivos, só para a gente falar aqui dos mais basicões nesse sentido, eu consigo então estabelecer um plano adequado para aquilo que eu tenho que fazer, sem comer bola nos detalhes que são essenciais. Eu tenho como aprender com a situação para poder criar
estratégias para situações futuras. Eu não preciso ficar reinventando a roda o tempo todo quando eu sou alguém capaz de experienciar e aprender com as situações, por exemplo. Só para a gente ter ideia onde essas sensações vão chegar. Se uma sensação, seja ela qualquer uma dessas que a gente está falando, ela é ativada durante o nosso funcionamento mais formal, digamos assim, mais racional do cérebro, e ela não faz ela não capta de maneira eficiente um determinado estímulo, uma determinada informação do meio, eu tenho uma sucessão de eventos que são ineficientes. Se eu não ouço direito, ou se eu tenho uma interpretação errada do que eu ouvi, a minha forma de aprender, a minha forma de fixar a informação, a minha forma de organizar as informações, consequentemente vão vindo de maneira inadequada. E daí o que acontece? A gente está falando então, e correlacionando isso bastante com a questão da aprendizagem, porque eu acho que tem aqui dentro do Bom para Cuca Edu, e até mesmo gente dentro do Bom para Cuca Paz, a gente fala muito dessa pegada da primeira infância, nesse sentido, a gente está falando, na verdade, de canais sensoriais. A gente está falando que as crianças têm que ter esse repertório sensorial estimulado para que ele seja adequadamente ativado. Quando a gente tem esse repertório sensorial estimulado, eu estou promovendo a base necessária para que eu possa promover uma aprendizagem, tanto naquele primeiro momento do bebê pequeno, da criança na primeira infância, quanto da criança que já é uma criança ali escolar, num adolescente, com qualidade. E tem autores que trazem para a gente a ideia de que a gente, ao longo da vida, vai estabelecendo esses canais sensoriais preferenciais. Se eu, como mãe, se eu, como educador, entendo que o meu pequeno, que o pequeno que está ali comigo, ele tem um canal sensorial preferencial e eu sou alguém capaz de promover as informações, estimulando às vezes de maneira mais visual, estimulando às vezes de maneira mais auditiva, estimulando às vezes de maneira mais sinestésica, fazendo as crianças funcionarem às vezes de uma maneira mais concreta, pegando, movimentando, eu estou promovendo, eu estou acessando, eu estou estimulando um canal sensorial que possivelmente facilita a aprendizagem. Então, quando a gente está pensando nessa questão mais formal da história, da sensação coligada com a cognição, é interessante a gente pensar que a gente precisa da preservação desses diferentes canais, mas que ao longo do desenvolvimento, talvez a gente vá estabelecendo preferências. E se eu souber quais são as minhas preferências, possivelmente eu vou conseguir fazer com que as informações sejam melhor estabelecidas, sejam melhor aprendidas, sejam melhor trabalhadas de uma forma geral. E daí é mais ou menos por aí. Né? Então tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais gustativa, né, Ká, nesse sentido. Né? E a Ká é uma super gastrônoma formada agora, meus parabéns. Deixa eu aproveitar aqui a live publicamente para dar os parabéns nesse sentido. E aí a gente vai, só para a gente poder pensar um pouco aonde a gente extrapola essa questão da exploração e da formatação cognitiva. E além disso, quando a gente chega num determinado momento do desenvolvimento, é importante que a gente tenha essas questões sensoriais estimuladas e capazes de integrar entre si. Porque, olha, vamos prestar aqui atenção, vamos parar um minuto, eu estou aqui falando na live para vocês, mas vocês estão me ouvindo e vocês estão me vendo. Possivelmente, se vocês estivessem só me ouvindo, isso faria com que vocês criassem uma imagem mental diferente da informação ou do que está acontecendo. Se vocês estivessem só me vendo sem me ouvir, essa informação viria de uma maneira muito parcial. Vocês veriam aqui que eu estaria gesticulando, mas a forma de vocês captarem esse conteúdo seria muito mais limitada. O que eu quero dizer é que a gente vai integrar os diferentes sentidos, as diferentes sensações, para que a gente possa ter uma interpretação correta da informação. Então, mesmo que a gente tenha canais sensoriais preferenciais, é juntar, é integrar sensorialmente as informações que permite a gente ter uma base adequada, ajustada, para que a gente possa vir a ter aí um desenvolvimento bacana. Então, outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de sensação é que estimulando cada um desses canais preferenciais, ou não preferenciais ainda, estimulando os canais sensoriais, e a gente permitindo que essas informações, ao longo do desenvolvimento, venham se integrar, vão servir de base, de degrau, para a criança poder se desenvolver de uma maneira eficiente, de uma maneira bacana,
no futuro. Então, essa estimulação sensorial é uma base fundamental para esse desenvolvimento cognitivo mais racional, bacana, ajustado para os pequenos. Ah, tá bom, né? Aí a gente entende, aí é a parte fácil da história. Mas o que tem a ver isso com emoção? Vamos voltar na nossa história. Vamos voltar na gente. Eu acho que quando eu penso em relação de aspectos sensoriais com aspectos afetivos, com aspectos sociais, e eu sou uma glutona, adoro comer nesse sentido, eu lembro imediatamente daquela cena do Ratatouille, onde está um crítico, eu não posso fazer um spoiler aqui, mas onde está um crítico de gastronômico, né? E ele de repente come o Ratatouille. E na hora que ele come o ratatouille, ele simplesmente é transportado para uma situação altamente afetiva e que tem um valor social muito afetivo, porque envolvia a mãe dele ali. Se vocês não viram, ainda vale a pena ver esse desenho animado, que é fofíssimo nesse sentido. Mas ele é transportado. A partir do momento que eu tenho um estímulo sensorial, que ele tem uma relação com alguma memória minha pregressa, e as memórias afetivas, elas têm força, elas são altamente fortes nessa questão sensorial de uma forma geral, a gente ativa o nosso repertório emocional associado com aquela questão sensorial. Um cheiro transporta a gente para uma determinada situação, para uma determinada lembrança gostosa ou não gostosa, pode ser uma memória afetiva positiva, uma memória afetiva negativa. Nesse sentido, um gosto idem. Nossa, isso tem gosto de infância. Nossa, isso tem gosto da casa da minha avó. Nossa, a gente é transportado. E na hora que... E a questão sensorial, ela é tão primária, né? Ela ativa, ela é tão precoce na nossa história, que naturalmente ela ativa memórias muito primárias, assim, forças emocionais muito intensas, né? Eu lembro de uma colega de estágio, a Ana Carolina Regina, que ela chegou a desenvolver num TCC dela de psicologia um teste de personalidade que era provocado, onde as respostas emocionais das pessoas, que a gente precisava avaliar, a gente avalia isso psicologicamente, eram provocadas por fragrâncias. Então ela tinha ali uma seleção de fragrâncias, a pessoa cheirava e dizia o que ela sentia a partir daquilo. Chegou um momento em que ela teve que parar o trabalho, porque a força do impacto emocional estava muito grande e ela era uma estudante de psicologia e não estava conseguindo dar conta do conteúdo emocional que estava vindo nas pessoas. Só para a gente poder pensar nesse sentido. E daí eu estou falando aqui de uma relação entre afeto, sensação e memória, né? A gente está falando aqui nesse sentido. Mas, poxa vida, vamos pensar de novo lá no nosso pequeno? Vamos pensar de novo na hora que esses pequenos caem ali do lado de fora da barriga, né? Eles estavam ali contidos naquele pequeno espaço, no espaço uterino, igual o Theo tá aqui, espremido na minha barriga o tempo todo. Na hora que eles caem do lado de fora, uma das coisas que trazem uma sensação de contenção e de acolhimento físico mesmo, eu tô falando de numa questão quase muito biológica, assim, nem estou fazendo a coligação afetiva imediata nesse sentido, é esse bebê, por exemplo, ser amparado por um colo, é esse bebê ser acolhido. Uma das técnicas que a gente usa para o bebê pequenininho é a técnica do ninho, né? Colocar o bebê num espaço pequenininho para ele conseguir dormir de maneira mais confortável. É a técnica do charutinho, tem gente que usa a técnica do charutinho, dos bebês estarem ali enrolados num charutinho para ter essa contenção e essa constante estimulação tátil. O quanto isso não traz referência para um ambiente físico de conforto, né? O bebê ele remete a um ambiente conhecido, mesmo que na barriga ele estivesse ali muito espremido, é um ambiente conhecido. Ao longo do tempo, conforme o bebê, de novo, a gente está falando aqui que eu experiencio, crio uma informação que vai formando memória, que vai então formando um passo seguinte para a sensação, que é a percepção, nesse sentido, né? E a gente vai dando significado. Então, esse bebê que vai vivenciando um colo, que vai vivenciando a acolhida, ele vai sendo estimulado em termos gustativos quando ele precisa, e aquele leite é levemente adocicado, aquele leite é gostosinho, nesse sentido. Aquele bebê sente ali várias coisas, né? Várias estimulações auditivas, a voz da mãe na hora que ele precisa. Essas informações que são ali apresentadas, elas começam a se relacionar com respostas afetivas. Nossa,
na hora que eu tenho colo, eu me sinto gostoso, eu me sinto bem. Então, colo é algo que me traz uma sensação emocional positiva. Estou falando aqui num bebê que ainda nem elabora de maneira abstrata como a gente a informação. Só um colinho já traz para ele essa acolhida. Um peito, um leite, traz essa sensação também muito positiva, afetivamente positiva. A crítica ao bebê ficar chupetando é um pouco nesse sentido, mas o quanto esse bebê não está ficando confortável ali naquele movimento. A gente tem que pensar nessas coisas. Ai, que bom, aqui a do Hans Hessmann, deixa eu ver, acho que é isso, tá amando, que bom, obrigada, muito bacana. Então, só para a gente poder pensar nisso. E quando ele ouve, quando às vezes o bebê tá lá chorando, e os pais aqui, olha, se meu marido ainda tá assistindo, assim, ele ficava assim, tipo, nesse papel acessório, porque de repente eles ouvem a voz, e tudo bem, quando a Ana ouvia a voz dele também ficava ali meio acolhida nesse sentido, mas ouve a voz da mãe e já se acalma só de ouvir a voz da mãe, por exemplo. Então, essas coisas vão dando as referências afetivas. Se a gente está falando isso, de novo, num bebê super pequenininho, né, ali, que está no começo da história, o quanto será que a gente não vai usar essas bases, esses estímulos sensoriais para trazer para a gente conforto emocional ao longo da vida? Então eu sempre brinco que às vezes a minha fome tem um tamanho de brigadeiro, assim, nesse sentido. Porque quando a gente precisa de um conforto emocional, uma sensação doce, o gosto doce, remete muito pra gente esse conforto emocional que possivelmente está colado lá no começo da minha história. Claro que outras coisas foram se associando. E a Du está perguntando aqui se o bebê nessa época, ele ainda sente de forma generalizada. Sim, se eu estou entendendo o que você está querendo dizer dessa forma generalizada, ele não discrimina muito. Não é que ele vai discriminar que o tato traz essa acolhida. Não, ele simplesmente quer essa resposta. Entendi, na questão da localização das sensações físicas. Sim, porque o bebê ele não tem ainda a representação corporal estabelecida. E justamente outra questão importante é que por meio da estimulação sensorial, ele vai começar a ter, então assim, se o bebê está desconfortável de fome, ele está desconfortável de fome, mas ele não sabe exatamente clarear se aquela sensação de desconforto abdominal ali é fome, ou é cólica, ou é qualquer outra coisa que às vezes possa acontecer. Nesse sentido, isso pode acontecer. E conforme ele vai vivenciando as situações, ele vai começando a criar memórias. Fala, nossa, essa sensação é isso, essa sensação é aquilo. Mas a criança, ela demora para criar esse repertório. Você chega lá na frente, por exemplo, quando você está com uma criança, às vezes, por exemplo, que está com medo de uma determinada situação, o que ela fala? Ela fala que ela está com dor de barriga. Né? Então, essa percepção corporal, essa sensação, essa estimulação sinestésica, que é essa resposta em relação ao próprio corpo, quando estimulada, ainda de maneira mais generalizada, faz com que a criança possa sentir aí um desconforto e ela vai traduzir com o que ela tem. Estou pegando uma criança já verbalizada lá na frente. Estou com dor de barriga. Sabe quando está indo para a escola, quando está indo ficar longe da mãe, sabe? Quando eles estão chegando, então a gente vai ajudando eles a discriminarem, a perceber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nossa, vamos pensar de novo na questão da ansiedade, né? Que é a minha fome de brigadeiro, por exemplo. Então, se eu estou desconfortável com alguma coisa, se eu estou ansiosa com alguma coisa, por exemplo, eu tenho essa sensação. Se eu estou ali obrigada, que bom que ficou claro, Lu. Se eu estou ali, por exemplo, desconfortável, se eu estou ansiosa com alguma coisa, volta e meia, se eu estou ansiosa, não me dá vontade de comer, eu não estou com fome. A minha percepção adequada, ali ajustada, não é a percepção de fome, mas eu tenho um desconforto abdominal que eu posso muitas vezes correlacionar com a sensação de que tem um vazio ali, de que tem um buraco, e o que eu faço? Eu recorro a algo tão primitivo, por exemplo, como comer, porque aquele meu desconforto abdominal em algum momento foi suprido com a questão alimentar, e eu tenho várias memórias afetivas associadas ao gosto doce, por exemplo, nesse sentido, e aquilo me traz um certo conforto. Só que como não é a resposta que meu organismo precisa, dura muito pouco tempo. Então eu como, e parece que a sensação não passa. Então é nesse sentido que a gente vai ajudando as coisas também a acontecerem. Nesse comecinho dessa história sensorial, as coisas
são aí muito generalizadas, são muito pouco discriminadas, mas a gente vai crescendo, e se não é fácil para a gente, que a gente grande, discriminar a fome ansiosa da fome real, por exemplo, nesse sentido, né? Então, poxa, imagina para aqueles que são pequenininhos, eles precisam de muita ajuda, né? E pensando um pouco nessa questão social da estimulação sensorial, vamos partir um pouco, eu acho que para uma questão bastante específica, que é, por exemplo, a percepção das emoções, a percepção visual da resposta emocional na situação com as pessoas e o quanto isso marca a minha resposta social. Então, a gente tem, isso é tão específico, o reconhecimento da resposta emocional, né, muito embasada na leitura facial do outro, é algo tão importante, tão determinante para o nosso desenvolvimento, que a gente tem uma área do cérebro que é muito responsável para esse reconhecimento específico, né? Reconhecimento de faces, reconhecimento de aspectos emocionais, da expressão emocional associada à expressão facial. E isso é altamente determinado pela percepção visual. Se eu sou alguém que sou um bom leitor de detalhes da percepção visual, e isso alguém teve que me ensinar, eu tive que ter um adulto ali frequente, marcando para mim expressões faciais, rindo, fazendo aquelas coisas todas que a gente faz, isso marca com muita força, nesse sentido, as expressões faciais, e a gente faz isso instintivamente, e essa comunicação com o bebê nesse período estimula esses canais, essas informações e essas sensações para que isso chegue ali no cérebro e comece a consolidar a percepção que esse bebê vai ter que usar lá na frente para se relacionar socialmente. Porque vai ter que chegar uma hora que a minha cara brava vai ter que ser forte o suficiente, vai ter que ter peso o suficiente para fazer com que meu filho não faça uma coisa ali, que a gente marca a expressão, ele lê essa expressão com eficiência e isso vai ajudando ele a conter, por exemplo, aquilo que eu não quero que eu faça. E do mesmo jeito que se eu viro para ele e falo, dou um sorriso, ou falo de uma forma meio fofinha, ai, filho, não faz isso que a mamãe não gosta, pelo amor de Deus, né? Se a gente passa essa informação ambígua assim nesse sentido, e a gente vai fazer isso, porque é filho da gente, a gente vai fazer essa babação toda, porque, por exemplo, é filho da gente. Mas se, por exemplo, se eu dou uma informação, não faça isso, junto com uma outra informação, por exemplo, mais auditiva, né? Assim, de que a minha voz é doce, de que minha voz tá mansa, digamos assim, não que a gente tenha que sair chutando pau da barraca com as crianças, mas a gente tem que ter uma comunicação explícita, uma comunicação consistente para que a gente seja claro com eles nesse sentido. Então, por exemplo, se eu dou uma bronca falando fofinho, ele vai ter dificuldade em discriminar o que está acontecendo. Então, mas se eu falo assim, olha, não pode, eu não preciso gritar, eu não preciso me exacerbar, mas eu simplesmente tenho que ter uma fala ali importante, marcada, não pode fazer isso não é legal, isso me deixa triste, né? E expresso isso com clareza, ele está usando ali várias informações, o meu rosto mais fechado, a minha voz aqui em casa, todo mundo sabe que quando eu mudo o tom de voz, as coisas funcionam aqui dentro de casa. Mas o quarto da Ana se arruma, que é uma maravilha, o Cadu dá um jeito nas coisas, que é uma maravilha, é uma beleza. É só eu modular o tom de voz para um tom de voz mais grave, que tudo funciona aqui em casa desse jeito. Então, por quê? Porque é claro nesse sentido, né? Então, essa informação chega e essa informação faz com que eles reajam socialmente, afetivamente ao que está acontecendo, ao que tem que ser passado. Então, só para a gente poder entender aonde chega a nossa sensorialidade. E possivelmente a gente leva essa sensorialidade para a vida. A gente está falando dessa marca fundamental aí nesse comecinho da história, e essa integração sensorial, ela vai se consolidar de maneira muito eficiente até uns 2 anos de idade. É importante a gente promover o espaço da estimulação sensorial com força, com amor, com carinho, de um jeito bacana, nesse espaço infantil, porque são esses canais sensoriais, as crianças ainda não estão super verbalizadas, as crianças elas ainda não usam outros recursos para acessarem várias formas de comunicação diferentes. Então, essas formas sensoriais são muito determinantes nesse sentido, são muito importantes nesse sentido. Então, essa estimulação durante essa vigência, esses primeiros 2 anos de idade, tem uma marca muito significativa. Tem um grande teórico da pedagogia super clássico, e hoje revisto de algumas maneiras, mas que é o Piaget,
Tô ensinando o Padre Nosso ao Vigário aqui para a galera do Bom Pra Cuca Edu, nesse sentido. Mas assim, ele fala de um período sensório-motor. Nessa pegada sensório-motora, a criança funciona sensorialmente falando. Pensando na questão, por exemplo, da organização emocional, tem um teórico muito bacana dos anos 80, que é o Giblin, que ele fala de um sistema de organização sensorial, que ele fala de um sistema de organização emocional que nos primeiros 8 meses é altamente dependente de uma certa equilibração, de um equilíbrio sensorial. Então, assim, a criança está desequilibrada, está desconfortável. Eu respondo a ela e ajusto ela, equilibro ela por meio de entradas mais sensoriais, porque é o que a criança dá conta de ler e entender até mais ou menos uns 8 meses de idade. Se eu trago isso, eu consigo confortar a criança emocionalmente. Então ele fala que a gente tem uma janela até os 8 meses, por exemplo, que é gritante para esse equilíbrio emocional ser estabelecido pela resposta sensorial ativada da criança e a resposta do adulto a essa necessidade da criança, só para a gente poder pensar onde a gente chega. E pensando nisso tudo, a gente dentro do Bom Pra Cuca resolveu fazer, e essa live é para a gente poder falar de sensorialidade, essa semana é para a gente falar de sensorialidade, e também poder falar um pouco dessa nossa ação dentro do Bom Pra Cuca, que a gente resolveu fazer uma proposta de uma oficina sensorial. Então é isso, gente. Assim, a grande surpresa dessa live é a gente poder trazer para vocês isso. A nossa oficina sensorial está oficialmente aberta agora aqui dentro do Bom Pra Cuca Paz, do Bom Pra Cuca Edu, para que a gente possa trocar, fazer desse um espaço de troca de informações. É uma oficina 100% online, como toda a nossa pegada do Bom Pra Cuca, né? E sendo 100% online, você faz no seu tempo, no seu espaço. Ela é para pais e ela é para educadores, onde a gente vai trocar essas informações. Poxa, Dani, quando desenvolve? Né? Em que momento essa pegada sensorial, visual, acontece desse jeito? Por que a criança começa a estabelecer uma melhor profundidade? Por que eu tenho que tomar cuidado nesse sentido? Por que eles colocam tudo na boca? Por que eles pegam tudo? Por que eles têm dedinhos nos olhos? Né? Assim, essas coisas que a gente vai pensar e a gente, como pais ou como educadores, vai entendendo como é que essas coisas acontecem, como é que essas coisas se dão. E o que a gente pode fazer? Quais são as ações? Ah, mas legal, então a gente entendeu, bacana, essa é uma pegada do Bom Pra Cuca, a gente não dá receita de bolo aqui, mas a gente pensa em quais são os ingredientes que compõem o tempo todo essa estimulação, essa relação, esse desenvolvimento infantil, mas a gente pensa que para isso poder acontecer de um jeito bacana, gostoso, legal, por que não a gente se utilizar da grande pegada da infância que é a brincadeira? Então, é uma oficina de brincadeiras sensoriais. Ela não é só uma oficina sensorial, ela é uma oficina de brincadeiras sensoriais. A nossa ideia é a gente poder falar de sensação, mas é a gente trocar e muitas brincadeiras sensoriais. Então, tem um e-book que a gente desenvolve, que a gente disponibiliza dentro da oficina, lotado, recheado de brincadeiras sensoriais, e a cada brincadeira que a gente coloca lá como ideia, e a gente não tem a intenção de esgotar as possibilidades nesse sentido, a cada brincadeira que a gente coloca de ideia, a gente fica questionando quais são as questões que estão por trás, por exemplo, assim, quais são as questões cognitivas, quais são as questões afetivas, quais são as questões sociais, para quê? Para que a gente possa cutucar vocês, para que vocês possam ler essas coisas no dia a dia, né? Então, o nosso post, por exemplo, de uma brincadeira sensorial, e todas as nossas brincadeiras sensoriais são brincadeiras onde a gente vai estar usando materiais de baixo custo, materiais recicláveis, o corpo das crianças, o nosso corpo, para a gente poder fazer essa estimulação acontecer nessa relação. Tanto nas brincadeiras estruturadas, que são aquelas brincadeiras, nossa, vamos brincar disso, vamos usar essas coisas para poder brincar, quanto nas brincadeiras desestruturadas, que são fundamentais para todo esse desenvolvimento, mas também para essa estimulação sensorial forte aí e importante das crianças, né? Nesse sentido. Então, a nossa proposta dentro da oficina é essa. A nossa proposta é a gente poder falar disso, falar como é que as coisas acontecem e a gente dar ideias de como a gente usa essa vivência, essa percepção. E a gente tem que fazer isso acontecer no dia a dia, né? Essa live é para te cutucar, para te ajudar a pensar nesse sentido e te cutucar para que você possa explorar, para que você possa fazer isso com os seus pequenos ali, na hora, agora, na hora de dormir, na hora de brincar, na hora de
sei lá, de tomar banho, de fazer eles tamparem. Uma das brincadeiras que a gente gosta de fazer aqui em casa é a gente tampar o ouvido e ficar meio que ouvindo o eco da água, assim. E a gente pensar o quanto isso traz uma sensação gostosa no corpo, e daí a gente isola um pouco as estimulações sensoriais, e daí a gente fica brincando de prestar atenção nas sensações diferentes. E volta e meia é essa coisa de estar junto, de tocar. A Ana é muito tátil, por exemplo, né? A Ana tem um canal sensorial tátil super forte desde sempre. Então, às vezes, colocar, a tocar nela, fazer massagem, brincar dela sentir tatilmente alguma coisa, ou ela pedir um denguinho, ela pedir alguma coisa, um abraço, um colinho, isso traz para ela um conforto emocional muito forte, muito significativo. Mais do que minha voz, mais do que me ver, eu acho que às vezes ela tem essa sensação, a mim, o Cadu, ela tem essa sensação de que a gente está tocado, de que ela está juntinho, isso traz para ela um acalanto ali muito bacana. E aí é legal a gente saber, enquanto pai, enquanto mãe, quais são esses canais, porque a gente às vezes vai usar eles, né? Às vezes quando tá naquele looping, sabe? Quando os filhos estão naqueles loopings reacionais, às vezes a gente precisa simplesmente pegar e conter, dar um abraço, né? Às vezes assim, e isso eu já senti algumas vezes aqui. Teve uma fase perto dos 4 anos de idade da Ana, que ela dava uns loopings à noite, um pouco antes dela entrar na virada do sono, para os 5 anos de idade, maturar isso de verdade. Nossa, mas o bicho estava pegando aqui, eu estava perdendo a mão nesse sentido, e tinha horas que assim, que eu tinha que, Ana, senta aqui, nem vou conversar, nem vou discutir com você, senta aqui. Sentava, dava um abraço, quando ela conseguia acalmar, que eu ia conseguir contar a história, que eu ia conseguir fazer outras coisas, porque ela não me ouvia, ela não conectava. E às vezes dar esse abraço continha nesse sentido, assim, de pegar e deixar ela acolhida tatilmente, ajudava nesse sentido. E às vezes são coisas que a gente vai pensando numa oficina como essas, nas brincadeiras que a gente foi fazendo, nas coisas que a gente foi percebendo nesse sentido, né? E daí a Du tá perguntando aqui, por exemplo, se essa estimulação com as crianças ajuda as crianças a identificarem as emoções dos outros, né? Como é que a gente pode fazer para as crianças identificarem as próprias emoções? E a gente tem toda uma sessão dentro do Bom Pra Cuca, que a gente tem uma websérie. Pronto, então aqui. Reiniciando no Face, que tinha caído, porque eu acho que caiu a conexão lá. Mas então, falando um pouco da ideia aqui dessa live, é isso. A live é para a gente poder pensar nessa proposta de estimulação, nessa proposta de promoção de desenvolvimento sensorial dos pequenos. Levantem muito as antenas, pensem bastante sobre a ideia da promoção da estimulação sensorial dos pequenos e usem as brincadeiras como mecanismos nesse sentido e venham conhecer a nossa oficina de brincadeiras sensoriais dentro do Bom Pra Cuca, que vai ficar aqui disponível. A hora que vocês quiserem, vocês podem estar acessando, comprando, dando de presente, trocando, questionando. E a gente aqui dentro do Bom Pra Cuca tá para poder construir junto tudo isso, para a gente poder promover isso, tudo de uma forma bacana, de uma forma que cresça nesse sentido. Então a ideia é essa, gente. A ideia dessa live é a gente poder bater esse papo. Depois a gente puxa essa live, tenta juntar aqui. Eu vou ver o que ficou, o que não ficou dentro do Face. Vamos ver se caiu aqui alguma coisa. Qualquer hora dessa eu faço uma publicação tripla. Vou fazer Face, YouTube e Instagram para a gente ter as garantias todas de que vão estar sendo propagadas aqui as lives nesse sentido. E é isso. A ideia é a gente poder pensar nisso. Então, mergulhem sensorialmente. Olha, sensação, gente, não custa, né? Estimulação sensorial para os pequenos, ela não precisa. Olha, a gente tem um post dentro do Bom Pra Cuca, que é mais ou menos isso. O que a gente leva da vida quando a gente está na infância? A gente leva o gosto da comida da casa da avó, a gente leva o sopro da mãe na hora que a gente machucou, né? A gente leva o colo do tio que ajudou a gente naquela determinada situação. A gente leva um bando de estimulações sensoriais que não custaram brinquedos exorbitantemente caros, né? Que não custaram tempos homéricos de pessoas ali com a gente, né? As pessoas ali super atribuladas, as pessoas ali, a nossa vida hoje acho que consome a gente de uma série de maneiras. Investir na estimulação sensorial das crianças é investir numa qualidade. E a estimulação sensorial, ela é a todo momento, né? É um beijo, é uma estimulação sensorial, alguma coisa. Oi, Fábio, boa noite.
alguma coisa gostosa ali com as crianças, um prato gostoso que vocês fazem, traz uma estimulação sensorial, e de verdade, isso eles vão levar, isso eles vão lembrar, né? Assim, eles vão lembrar dessas coisas, porque essas coisas, por tudo isso que a gente está falando, traz muito fortemente essa correlação emocional, essa correlação social, essa correlação do desenvolvimento cognitivo para as crianças. Então, vocês querem investir em alguma coisa quando os pequenos são pequenos? Querem investir em algo que é bacana para vocês? Porque, por outro lado, como a sensação ela é muito primária, ela traz a resposta, a gente consegue ler as crianças elas são explícitas por meio da estimulação sensorial, né? Então, nessa estimulação sensorial, ela aconteceu, a gente consegue ler os nossos pequenos. Então, tanto eles estão lendo a gente nesse sentido, quanto a gente está lendo eles. E o Ted aqui, tudo bom, Ted? Como é que tá essa vida nova de vocês aí? O Ted está numa vida nova, bacana. Sim, é um curso, Ted, é um curso dentro do Bom Pra Cuca Paz e do Bom Pra Cuca Edu. Ele está perguntando se é um curso, a oficina de brincadeiras sensoriais. Sim, é um curso que a gente está lançando hoje, aqui dentro do Bom Pra Cuca. Então, eu vou estar colocando também aqui dentro do Instagram, porque o Ted está perguntando aqui pelo Instagram. Vou estar soltando o post com link para vocês poderem dar uma olhada onde está esse curso, como é que ele acontece e tudo mais. E é isso, gente. A ideia é a gente poder fazer esse brincar. O curso, sim, ele é totalmente online, ele é 100% online, para que a gente possa ter essas trocas, para que a gente possa ter essas cutucadas aí de uma forma geral, né? E é isso. Então, assim, espero que vocês curtam. Tragam as informações de vocês, a gente vai falar mais desse curso, a gente vai falar mais dessas questões sensoriais nesses dias. Questionem, compartilhem, perguntam, troquem, porque aqui no Bom Pra Cuca a gente está para isso, né? A gente adora essa troca, esses ingredientes. E se tem um ingrediente muito bacana para a gente poder fazer acontecer aí no nosso dia a dia, esse ingrediente sensorial. Então, terminem essa live, ou amanhã de manhã, com o pequeno de vocês, né? Horário de Brasil, para quem está aqui, horários outros para quem tá fora daqui. Não deixem de dar um bom cheiro no filho de vocês, não deixem de dar beijo, não deixem de dar colo, não deixem de fazerem coisas gostosas que vocês curtam. A Andréia, querida, sim, as nossas dicas neuroeficientes aqui, né, Déia? E que venham sempre cheias dessas emoções, que venham cheias dessas histórias que vocês vão construir no dia a dia. Então, brinquem, beijem, abracem, né? Comam coisas gostosas, além de saudáveis, nesse sentido, e façam acontecer. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho. E o que vocês quiserem, a gente está aqui no Bom Pra Cuca, sensorialmente falando, pelos nossos canais auditivos, pelos nossos canais visuais, e colocando vocês aí para trabalharem no dia a dia, tá bom? Um beijo grande, depois a gente tenta juntar aqui a live do Face que ficou quebradinha. Obrigada pela atenção, gente, obrigada por tudo. Du, eu lembro de você, sim. Que bom que você gostou, muito legal. E daí a ideia é essa, gente, troquem com a gente, questionem com a gente e sintam sensorialmente tudo que vocês puderem fazer por aí, tá bom? Beijo grande. Obrigada mais uma vez pela atenção e até as nossas próximas lives aqui. Até! Beijo para vocês! Vamos lá! Ótimo! Aqui foi, concluindo aqui. Tchau para o Face também.